Empatou no apito e se fosse dado o pênalti 2-0, já era. Agora, quem vai me contestar aí? Quem? Eu quero contestar é a CBF que ainda não divulgou o VAR ainda, né? O áudio do VAR aí desse jogo, porque é isso que a gente quer tentar entender, né? Porque o entendimento mesmo, ele não existe. Mas o empate acabou ficando muito ruim pro Cruzeiro. O Cruzeiro não perdeu só no apito, né? Teve um gol pra mim que foi sonegado, um gol legítimo. Eu olhei, já revi o lance várias vezes. Eu não consigo ver o momento em que o Vidalba está querendo jogar. Eu não consigo ver, pelo contrário. Ele tem até uma foto do Aleixo que ele está com os braços recolhidos, de olhos fechados. Agora, a arbitragem não atuou no erro que sofreu o Cruzeiro do gol do Bahia. Ali não tem arbitragem. Então, assim, tem essa questão onde os jogadores, um erro coletivo, defensivo, começa lá no campo de ataque, o Cruzeiro está com a bola, com o Joseph e o William tentando um ataque, o Bahia progride do lado direito, o Ademir vai carregando essa bola, vai carregando, o Marlon não consegue evitar o cruzamento, o Vidalba não corta a bola, o João Marcelo não acompanha, enfim, ponto. Gol do Bahia. Então são circunstâncias diferentes, repito, o Cruzeiro teve o 2-0 sonegado, e agora, no lance em que tomou o gol, mais uma vez um lance, como disse até o Fernando Diniz na sua entrevista coletiva, de fácil anulação, não era tão difícil contestar aquele ataque do Bahia. Cruzeiro, que eu disse há algum tempo aqui atrás, vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro, mas eu quero ver se as vozes que aquele dia se levantaram e disseram que não era crise com relação ao Campeonato Brasileiro, vão se levantar novamente. 33 pontos disputados, 9 conquistados em 33. O Cruzeiro conquistou em 11 jogos 9 pontos. Dá uma média de menos de 1 ponto por partida. E ver cada vez mais a luta pelo G6 do Campeonato Brasileiro distante. Hoje, no meu entendimento, apesar de se tratar de uma Copa, a Copa Sul-Americana é o caminho mais viável e talvez o único possível para que o Cruzeiro chegue na Copa Libertadores em 2025. Não saiu dessa situação porque a arbitragem atuou. E ponto final. O Cruzeiro venceria o Bahia não fosse o Flávio Rodrigues de Souza e a marcação que ninguém entendeu. Venceria. O Cruzeiro... Eu até acho que o Cruzeiro teve uma dificuldade na recomposição defensiva nesse jogo. O time ataca com muitos... A arbitragem atuou nesse lance. Muitos atletas, mas não atuou nesse valor, mas atuou no 2-1. Tá bom, atuou nesse. 2-0. Então, eu digo, seria o 2-0, 2-1. Eu tive a oportunidade de ir ao Mineirão no domingo, na sexta-feira, aliás, desculpa. E, sinceramente, assistindo esse jogo, o que me incomodou um pouco do time do Cruzeiro, em relação à forma de atuar, é a questão da recomposição defensiva. O Cruzeiro tem muita dificuldade para voltar. E aí sobem 6, 7, às vezes 8 jogadores e conseguem voltar 3, no máximo 4. Então, em alguns momentos, eu acho que o Cruzeiro ainda não conseguiu entender 100% o que pede e o que exige o Fernando Diniz. Isso acaba atrapalhando um pouco esse time. Eu fico temeroso pelo jogo de quarta-feira, porque o Cruzeiro não pode dar esse tipo de brecha. Mas, no jogo de sexta, por mais que a gente faça qualquer tipo de análise em relação ao Cruzeiro, fica prejudicado, porque, poxa, o árbitro inventou uma falta, inventou uma participação do Vidalba, que estava em posição irregular, no lance do gol. E não tem participação do Vidalba. Não tem qualquer participação do Vidalba. Ele inventou. Ele falou, vou tirar esse gol do Cruzeiro. Aqui, quer saber de mais uma? Eu estava conversando com uma pessoa do Cruzeiro. Eu não consigo entender. Eu estava conversando com uma pessoa do Cruzeiro sobre essa questão de em bolas aéreas, se há uma orientação. Eu já tinha conversado com um treinador de outra equipe. Aliás, treinador não, um auxiliar. A orientação. Está dentro da área, na bola defensiva ou ofensiva, mão nas costas, cai. Há uma orientação. Essa pessoa falou, há uma orientação. Todos os treinadores estão orientando. Mão nas costas, na defensiva ou na ofensiva, cai. Porque o VAR vai procurar. O VAR vai procurar. Nesse caso não aí... é esse o trabalho do VAR, tá? Não faz... Então... Não é procurar, porque senão você está procurando pelo em ovo. Claro que não, e a gente você vai achar sempre. Televisão, replay, slow, beijo de mãe, vira um tapa na cara, né? Vira agressão. Então, assim, vamos lá, tem que ter mais conhecimento e entendimento das situações. O que ainda a gente está questionando nesse danado desse lance, que eu acho que poderia fazer um corte aí, ficar repetindo esse lance o tempo inteiro, para quem está em casa também entender essa situação. O que o árbitro achou nesse lance?
o que ele apontou nesse lance. Porque não... é impedimento, não tem participação do Vidalba. Foi a falta, o que você marcou? Porque não ficou claro o que foi marcado. E o áudio do VAR é o que não vai nos dar o entendimento. Porque é um lance normal, um lance que não existe reclamação do Bahia no primeiro instante. Porque quando acontece algo, é nítido. A gente citou aqui os lances do Atlético e a gente falou assim, o Otávio se entregou pelo olhar ao árbitro. O Rubens, no pênalti contra o Palmeiras, se entrega ao também se virar para o árbitro. O que nesse lance faz o Bahia reclamar? Não tem nada, absolutamente nada. E ele vai lá e marca o impedimento. Isso seria o 2-0 para o Cruzeiro. Dificilmente, é futebol, dificilmente o Cruzeiro perderia essa partida. Bom, agora eu preciso perguntar para vocês. Eu vou começar com o Valu. O Valu hoje não está bem. Não sei o que está acontecendo. Excelente. Estou bem, né, Vitória? Para você hoje não está muito bom, né? Os nossos embates. Por que não está bom para mim? Porque eu não gosto de ficar espremendo as pessoas. Tá gaguejando por quê? Colocando as pessoas na sinuca. Que é isso? Não gosto, me incomoda ser indelicado com as pessoas. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Olhando nos seus olhos. Então olha aqui então, porque aqui é Pombal, irmão. Tá rindo por quê? Dormiu com o moço? Aí foi difícil. Aqui, falando sério agora. Tá. Sem zoeira, sem zoeira. Te incomoda alguma coisa que o Diniz está fazendo ou deixando de fazer? Cara, vamos lá então. 4 jogos, né? Tem o Diniz. Libertad, Vasco, Fluminense e Bahia. Eu acho que as pessoas estão muito mais com o rótulo nesse começo de trabalho do Diniz o estilo do Diniz vai demorar a acontecer no Cruzeiro. Na sua plenitude, sim. Mas vamos lá. Contra o Libertad, o time estava bem, ganhando. Vamos contextualizar além dos resultados? Se quiserem, vamos para esse exercício. Quem não quiser, tudo bem. Ganhava de 1-0, jogando bem, sem passar nenhum tipo de problema. O que acontece? Expulsão do Romero. Virou completamente a dinâmica da partida. Cruzeiro toma um gol, fica com a menos, tem que jogar para trás. Contra o Vasco, na lista, para mim, o jogo pior da equipe do Diniz até então. Mas mesmo assim, Cruzeiro sai atrás, empata, tem chances, tem bola na trave para virar o jogo. Contra o Fluminense, será que eu preciso de falar? O Cruzeiro não conseguiu acertar o gol sem goleiro, né? E depois acaba tomando um gol do Fluminense. E o jogo contra o Bahia, primeiro tempo difícil, Bahia melhor. Segundo tempo, o Cruzeiro melhor do que o Bahia, estava melhor. E numa decisão ruim, vamos lembrar também como é que foi o gol do Vasco, o gol do Fluminense, jogadas em que os jogadores acabaram não saindo, dando condição, deixando de acompanhar. Então, até que ponto que é o estilo do Diniz ou algumas decisões individuais dentro de campo? Claro que ele tem responsabilidade. Com isso eu não estou dizendo que, então é só na conta dos jogadores ele não ter conseguido vencer, mas me incomoda o discurso de o Diniz não deveria tentar fazer diferente do que é o trabalho dele. Não, cara, vamos pegar. Se quiserem, quem quer, né? Quem é resultadista não vai fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui. Toma aí, não Thiago, vale nada para ele. Mas mais. eu acho que é muito além do esse estilo do Diniz. Tá, qual estilo? Vamos analisar os jogos? Então, eu acho que é por aí. Mas tá certo. Não tem, esperava outra coisa de você, mas eu sou advogado desse menino, ele faz meu trabalho se tornar mais fácil dentro desse estúdio. Ele faz meu trabalho se tornar mais fácil. É exatamente isso, o recorte é muito pouco. E a gente tem que pensar... Então deixa eu mudar a pergunta para você. A verdade é que quando os mandados se abrem embora, vai haver um arrependimento profundo ao final do show. Fala bobagem. Tá bom. Como você fala bobagem? Nossa, pelo amor de Deus, vai embora. Com sinceridade. Nem volta aqui você mais. acha... Rap, deixa eu te perguntar então. Você acha um aproveitamento de 7 pontos em 24 o suficiente para manter o Fernando Seabra? Era uma fase muito ruim dele, mas eu acho que o Fernando Seabra estava melhor do que o Diniz até aqui. Você tá vendo como ele falou, Vocês vão arrepender. Quando ele precisou usar quando o Seabra saiu, o Cruzeiro estava em sétimo. O Cruzeiro estava em sétimo, Hoje estava tá mal, indo... tinha perdido várias partidas, mas estava classificado. O Cruzeiro estava em sétimo também. Estava em sétimo, mas estava uma distância maior do oitavo, bem maior do oitavo. O Atlético era oitavo, não, o Atlético era nona, a diferença era de 7 pontos. Hoje a diferença é de 3 e o Atlético tem um jogo a menos. E o Fernando Diniz, sério mesmo, eu tô enchendo o saco, não. Eu acho que o Fernando Diniz, eu falei isso até quando estava treinando, para mim é um erro. O Fernando Diniz joga muito ofensivamente,
Cara, Ele não joga é um erro. muito pra frente, esse time do Cruzeiro, ainda chegou um monte de gente, precisa se encaixar nesse elenco. O Cruzeiro é o 8º Eu acho hoje. que é um erro. O Cruzeiro caiu uma posição. Né? Aqui, eu vou perguntar pro O Eltinho. Cruzeiro era sexto. Não, era sexto. Eu vou perguntar pro certo, Eltinho aqui, e o Eltinho me responde depois, que eu tenho um recado para dar, eu vou no intervalo, você me responde depois, mas presta atenção na minha pergunta, tá? Eu gravei, você me segue no Instagram? Sigo. Você avalia meus vídeos lá direitinho? Direto. Então, quando eu falei que foi no apito, eu acertei esse lance aí do Cruzeiro? Sim, acertou. Tá. Acertou. Após 50 dias sem vencer no Mineirão, o Cruzeiro busca recuperar sua força em casa contra o Lanús. A última vitória no estádio foi em 1º de setembro, contra o Atlético Goianiense. Desde então, a equipe não conseguiu vencer em casa com 3 empates e uma derrota nas últimas 4 partidas. Agora, sob o comando de Fernando Diniz, o time estrelado se prepara para enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana na quarta-feira. Com desfalques como Lucas Romero, o treinador terá que definir a formação e táticas para buscar a vitória e melhorar o aproveitamento no estádio. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!